Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, o podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. O meu convidado hoje é o Tiago Lobo do Vale, a terceira geração do celeiro. Tiago, bem-vindo, muito obrigada. Obrigada por estares aqui. O celeiro tem muitos anos de história, estou muito curiosa por saber os bastidores desta marca com tantos anos, são quase 50. Sim. Nasceu em 74 pelas mãos do teu avô, tem muita graça porque o celeiro reporta-me mesmo à minha infância, porque a minha avó era vossa cliente super fiel. Tem graça que vocês no site, na história, referem que os portugueses iam à baixa fazer compras. Completamente, sim. E era mesmo verdade, e a minha avó era claramente uma dessas pessoas. Passava a manhã toda no Chiado, num circuito que tinha cabeleireiro, tinha café na Casa Pereira, e depois horas no celeiro, e eu acompanhava imensas vezes, e por isso são mesmo memórias de infância. Até mais tarde eu vi, acho que só mais tarde é que eu fiz a ligação que era o mesmo celeiro da minha avó. Pois, exatamente, claro. Então, mas passaram tantos anos. Sim. Lembro-me de repente, pensei, porque depois com a imagem completamente diferente, disse que giro, mas espera, isto é o celeiro da avó. Como é que é viver esta história de tantos anos? Tu começaste a trabalhar... É um bocado responsabilidade por um lado, sim, dar continuação ao legado, não é? Tu, como dizes, foi criado em 1974 e, portanto, eu e o meu irmão e o resto da família temos um bocadinho a missão de manter o celeiro cada vez mais atual, mais vivo, mais presente na vida dos portugueses. E, portanto, acho que nunca baixamos os braços. Eu estou sempre, no meu dia-a-dia de trabalho, sempre à procura de formas de tornar cada vez mais relevante, mais diferenciador. Por outro lado, para mim é mais ou menos fácil porque eu sou totalmente o cliente tipo e faço o estilo de vida celeiro. A verdade é essa. Por isso, lá em casa, desde que eu era miúdo, já me lembro de... os meus pais várias vezes fazerem alternativas à carne um monte de vezes, não é que não comêssemos mas não vezes, era, havia uma preocupação muito mais de comer mais peixe. Eu lembro-me dos meus amigos na faculdade lá em minha casa e às vezes eram croquetes de soja, toda a gente nunca tinha ouvido falar sequer disto, portanto ficava um bocado admirado e depois, o sabor até é bom. Sim. Pronto. E também sempre um bocado a preocupação de termos um aporte vitamínico certo, portanto eu lembro-me de já em adolescente tomar um multivitamínico, suplementos, etc. Ainda há pouco tempo tive com uma amiga minha das mais antigas que me dizia, Tiago, eu ainda me lembro de ti em Erasmus, que tu tinhas os teus comprimidos que levavas para a Itália. Portanto, para mim é fácil porque eu adoro o estilo de vida celeiro e adoro procurar produtos novos porque sou 100% o consumidor celeiro. Mas hoje de facto temos muito mais esta preocupação e esta procura por um estilo de vida saudável, mas a verdade é que quando nasceu foi completamente pioneiro. Aliás, na altura eu até acho que era mais uma lógica até de compra mais, um consumo mais se calhar medicinal. Sim, para tratar determinado tipo de coisas. Primeiro não havia a oferta que há hoje em dia em lado nenhum no mundo. Certo. Portanto, o celeiro era um bocadinho parecido com as primeiras Reform House, o meu pronunciar alemão não é boa, que haviam. E, portanto, tinha o que é que tinha? Tinha chás, tinha alguns, sei lá, suplementos, alguns ginseng, por exemplo, mas era uma oferta muito pequena. A primeira loja era na Baixa, onde tu te lembras que eu atuava, mas não era aquela. Portanto, era uma loja que teria, se calhar, 120 metros quadrados. Esta tem 400. Antes na rua, já foi em vários sítios. Foi onde é hoje em dia, foi o mais pequeno e chegou a ser onde foi imenso tempo o Valentim de Carvalho. Certo. Pronto. Portanto, foi mudando conforme a necessidade adaptada. E o que é um facto é que Portugal anda um bocadinho atrás nestas tendências, mas não assim tão atrás. Que hoje em dia nós temos imensos fornecedores portugueses nas lojas. Por exemplo, tu que és consumidora sabes, mas nós temos um sortido enorme de frutas e legumes biológicos, por exemplo. E a maior parte são de fornecedores portugueses em que nós temos parcerias de anos e anos. Imagina, morangos de um fornecedor de Santo Estevão. É o mesmo fornecedor que todos os anos fornece. Portanto, isso antigamente não havia nem tanta oferta de produtos portugueses biológicos, não havia oferta de marcas, sei lá, de cereais, etc. E também com a crescente procura em Portugal, também houve uma produção que se adaptou. E, portanto, nós hoje em dia temos muitos fornecedores portugueses. E novos produtores que nascem também, novos produtores e, claro, que depois continuamos a ter as marcas de referência internacionais
que fazem sentido de ter, que os clientes querem e que de facto não há cá. Não é? Há produtos que não há e que também temos. E como é que vão fazendo esse aumento de portfólio, no fundo? É por necessidades dos clientes que vos vão passando? É no fundo, antecipação de necessidades que vocês veem? Duas formas. Uma, eu sempre que viajo, quer seja de férias, quer seja em trabalho, adoro perder um bocadinho de tempo se encontro alguma loja parecida, algum supermercado biológico, alguma loja com produtos mais naturais, etc. Paro sempre para dar uma vista de olhos. Sim, adoro fazer isso. Quando vou aos Estados Unidos, quando vou à Inglaterra, etc. Gosto sempre aquele olho isso. atento. Gosto, e gosto de experimentar aquela barra nova que saiu, aquele produto, gosto. E depois também temos, de facto, os nossos consumidores são pessoas bastante esclarecidas e exigentes e, portanto, muitas vezes também pedem. Aquele produto têm e, portanto, ou não têm. E, portanto, é uma maneira ótima de tu também perceberes o que é que está a ser procurado, certo, e adaptares a oferta a isso. Às vezes não é possível, não é? Há produtos que são complicadíssimos de trazer, outros não. Alguns já são, por exemplo, extensões de linha de fornecedores que nós temos e que estão a ser pedidos, portanto, é uma coisa que tenho muito presente no meu dia-a-dia, mas que resulta de várias fontes, entre aspas. Consumidor, eu próprio, visitas... Certo. Mas quer dizer, mas tem sido um crescimento brutal, porque nestes últimos 20 anos, já não digo desde o início do celeiro, mas desde que tu estás lá, que são quase 20 anos, entraste em 2005. Exato, sabes tudo. Tenho que fazer trabalho de casa. No fundo, o portfólio cresceu imenso, além dos serviços, que já lá vamos. Este portfólio que cresce diariamente tem a ver também com o facto do próprio consumidor estar muito mais atento. Eu costumo sempre dizer isto, que é, eu acho que antigamente, quando nós éramos adolescentes, ser saudável não era sequer uma prioridade. Não era uma prioridade. Sim. E nem era sequer... cool. Exatamente. O cool era fumar um cigarro, beber um café, não sei o quê. Hoje em dia é super cool, e nós vemos as gerações mais novas na praia, tudo. Sem dúvida. Já acham muito mais graça ir ao ginásio. Também vimos o boom do ginásio. Certo. Antigamente, eu lembro-me, quando andava na faculdade, havia-se cá 3 ou 4 ginásios em Lisboa. Sim. As pessoas iam aos mesmos. Não era... ia só um clube de ténis que havia, e por aí fora. Não. Hoje em dia nós temos centenas de ginásios. Portanto, as pessoas perceberam duas coisas. Uma, faz-me bem à saúde ser saudável. Gosto de ser saudável porque me sinto bem a ser saudável. Acho que faz imensa diferença. Quem experimenta, gosta e já não faz por obrigação. Claro. E a mesma coisa com toda a alimentação. Portanto... eu não digo que não, eu próprio gosto imenso de jantar fora e de vez em quando comer mais do que devia, etc. Mas se me perguntares, Tiago, sentes-te melhor quando tens a tua alimentação mais controlada, quando não falhas? Claro que sim. Tenho outra energia, outra disposição. Mas acho que a vida é um bocadinho um balanço das duas coisas. Sim, também nos faz imensa falta, né? Do género aquele dia de cheat, não é? De pecado, também faz falta. Completamente, acho que é saudável. Sim. Mas depois temos que voltar um bocadinho a não esquecer que o nosso corpo é exatamente o reflexo do que... Sim, sobretudo também uma preocupação de bem-estar mental faz toda a diferença tu teres, mesmo na gestão de stress, etc., faz toda a diferença uma pessoa fazer desporto, ter completamente, faz bem à cabeça, completamente. Sem dúvida, não é só o corpo. Eu digo que sou a melhor pessoa no trabalho quando faço exercício porque fico muito mais, menos estressado, claro. Sou muito mais, não sei... uma energia melhor, não é? Mais melhor, exatamente. E quem trabalha comigo deve achar isso, porque de facto eu acho que é diferente. Não vou ao ginásio só para estar magro, não sei o quê. Vou porque me faz super bem à cabeça, e a mesma coisa na parte toda do resto do estilo de vida saudável, alimentação, suplementos, etc. Sim. Entretanto, cresceram os produtos e cresceram os serviços também. Nasceram serviços de todo um apoio, quer de osteopatia, quer de apoio de plano alimentar. Esses serviços nascem em que contexto? Olha, eu quando fui para lá, uma das coisas que criei, que achei que fazia imensa falta, é uma revista que se chama Vida Celeiro, e que a revista já tem, desde 2005 ou 2006, portanto já tem, são 4 edições por ano, portanto já vamos com imensas, mais de 50 edições. E essa revista foi sempre um bocadinho a nossa privada. A revista é gratuita, é uma revista que é cara de produzir, porque são conteúdos didáticos. Imagina, a revista é sempre escrita por 4 nutricionistas e um médico, que a revêem toda de A a Z,
mas tem este objetivo que eu acho que também faz muito parte da missão do celeiro, que é fomentar, formar, educar, explicar aos consumidores e aos clientes temas de saúde do dia-a-dia interessantes. E, portanto, isso foi uma das coisas que eu me orgulho imenso de ter criado. Já cheguei a ir uma vez a um consultório de um médico e vi que na mesa dele tinha uma parte da revista sublinhada, ou seja, para mim aquilo foi... É um médico que confia no que lá está no conteúdo. Porque de facto há coisas novas e eu acho que não há que ter medo de se procurar e de se perceber coisas novas. E depois, além disso, vamos oferecendo alguns serviços. O que é mais comum e o que eu tenho mais preocupação nas lojas todas são coisas que possam estar nas lojas todas. Porque, claro que a loja da Baixa, como tem mais espaço, provavelmente tem terapia de Bowen ou tem acompanhamento nutricional como nutricionista. Mas há lojas mais pequenas que não têm essa possibilidade e, portanto, nós também tentamos muito fazer materiais didáticos, sei lá, um plano de boa forma que lançamos todos os anos perto do verão, que ajuda a ter o peso correto, ou a ganhar peso, ou dicas para viajar. Portanto, também apostamos muito na parte didática. E depois, nas equipas das lojas, tu que és cliente também deves notar isso, são um bocadinho quem te pode ajudar. São advisors. Portanto, nós fazemos muita formação para termos as pessoas de facto aptas a ajudar a encontrar a melhor solução, porque para mim não é vender um produto, para mim é dar uma solução que se tu gostares, se fores bem aconselhada, vais voltar porque gostaste, vais ficar fiel. Não é estar a impingir produtos, não é de todo o objetivo. O objetivo é, tenho um problema, vamos dar um conselho. Pronto. E várias opções, eu até costumo recomendar várias opções para o cliente escolher a que acha que mais se enquadra, com vantagens de uma e de outra. Portanto, é um bocadinho por aí com estas ofertas todas que vamos tendo e que ao longo do tempo vamos melhorando. E sobretudo dar resposta a um bocadinho um trabalho 360, não é? Porque a pessoa vai tendo várias necessidades, vai sentindo, tem uma dor nas costas, pode-se consultar numa consulta de osteopatia, entra no celeiro e se calhar tem umas vitaminas específicas que podem ajudar, no fundo, claro. Um bocadinho um pack completo. Mas uma coisa que também eu acho importante é que toda a sociedade também não ficou mais desperta para o estilo de vida saudável, mas também mais aberta sei lá, a procurar um osteopata, a procurar acupuntura. Portanto, isto espelha bem a preocupação dos portugueses em estarem no seu melhor. Despertar para o bem-estar e querem estar na sua melhor forma. Não é forma só física, é forma de cabeça, etc. Outra área que vocês desenvolveram foi a parte dos restaurantes. Exatamente. Faz todo o sentido, não é? Sim. Que essa tu devias conhecer, porque essa é uma área que começou logo na loja da Baixa. Fomos o primeiro restaurante macrobiótico, penso eu, também da Baixa. Pioneiro e também numa altura que ninguém ainda procurava. Esse restaurante teve sempre imenso sucesso, esse da Baixa. Eu ainda me lembro de ser miúdo e de já haver filas que chegavam à porta da loja. Porque na altura era o único. Porque era um nicho, era para um nicho e dava resposta o target não tinha outra oferta e queria mesmo. E antigamente a Baixa era uma zona onde toda a gente ia trabalhar. Tudo acontecia. Os escritórios quase todos, dos bancos, de funcionários públicos, etc., trabalhavam muito tudo na Baixa e, portanto, ali dávamos resposta a isso. O que fizemos foi um bocadinho, como eu estava a contar do resto da loja, adaptar aos restaurantes, foi criar pequenos corners nas lojas com alimentação mais saudável. É uma área que estamos a apostar cada vez mais e vamos apostar este ano, exatamente porque as pessoas querem ou consumir à hora do almoço alguma coisa saudável, mas também já procuram para levar. Certo. Portanto, é uma mas área... o takeaway vocês já têm nas lojas todas? Já, quase todas. Tirando do pai 2 ou 3, que pelo espaço ser tão pequeno, não temos espaço, a verdade é essa. Certo. Mas... Os restaurantes têm alguns espaços, nos maiores? Nos maiores, sim. Certo. Mas é uma área que estamos, de facto, também não parámos de evoluir. Eu acho que havia... tal como para a loja, a ideia um bocadinho de comer coisas saudáveis não é muito saboroso, comer coisas saudáveis é uma seca, e quem é cliente do celeiro percebe que as refeições são agradáveis e tens ofertas enormes, desde coisas vegan a pratos que têm peixe, a monte de opções, a snacks salgados, etc.,
sempre numa ótica mais saudável, ou de forno, que não são fritos, bom, por aí. E temos este ano também como missão inovar ainda mais, nessa área. porque agora estes últimos 2 ou 3 anos foram um bocadinho penalizadores para, não tanto se calhar para a restauração mesmo, se calhar no início sim, mas para a restauração de zonas de local de trabalho. Porque certo, sem dúvida, em casa os fluxos e portanto deixaram de ir. E, portanto, sim. foi uma altura mais complicada. Mas sim. agora que nota-se que as pessoas estão muito mais a voltar ao trabalho presencial ou ao trabalho híbrido, etc. Certo. Já voltam e eu acho que procuram e querem também querem inovação como encontram no resto da loja e, portanto, estamos a apostar também bastante nessa... Mas que é uma área completamente diferente, porque no fundo é restauração, completamente diferente. É menus, é preparar uma série Sim, de... Mas vamos ter imensas novidades, mais 4 meses, vai estando atenta que vais ver várias novidades. Boa. Em 2014 lançaram a loja online, que na verdade deve ter sido uma ótima aposta depois na pandemia. Sim. Como é que foi? No fundo é um negócio muito físico e viver essa transição do físico para o online tem desafios e tem exigências. Como é que foi esse projeto? Como é que nasce essa vontade de vender online? Olha, eu faço um bocadinho parte dos portugueses que gostam imenso de ir ao comércio físico. Certo. Portanto, é um bocadinho contra a minha vontade, mas eu, como trabalhando em marketing, tenho que ouvir e perceber o que é que os consumidores procuram. Eu acho que a maior parte dos portugueses, em relação até a outros países, são muito fiéis ao consumo em lojas físicas. Sim. Principalmente do supermercado, porque gostam de ir, gostam de ver, etc. Mais ainda no caso dos nossos clientes, porque gostam de ir descobrir novidades, de ver o que é que chegou esta semana. Portanto, gostam da recomendação, gostam da recomendação, não é? mas também de ver, gostam de perder tempo na loja. Sim. E por isso eu acho que o comércio físico vai sempre ter uma importância enorme em Portugal. Agora, não podíamos obviamente fechar os olhos ao online. Durante a pandemia adaptámos-nos imenso para podermos dar resposta aos consumidores, que muitos até queriam ir às lojas físicas, não podiam, ou tinham medo, etc. E portanto adaptámos-nos imenso nesse sentido. E claro que hoje em dia a loja online é mais importante do que era em 2014 e do que era em 2018. Mas eu acho que todo o comércio online teve um boom enorme durante a pandemia. Não voltou para os níveis pré-pandemia, mas já não está nos níveis do top da pandemia, de certeza. Mas não sentes já consumidores que fazem compras, imagina, que já fazem se calhar uma primeira compra física e depois repetem online? Sim. Não, noto, sem dúvida. E claro que sim, há clientes muito fiéis do online, tal como há clientes muito fiéis das lojas físicas, e até há clientes que complementam, que de vez em quando repõem coisas que já sabem e depois vão à loja física fazer compras, sim. Sem dúvida, e será um canal que há de crescer mais do que o canal físico, porque obviamente, mas ainda assim acho que a aposta física deve-se continuar a fazer. Sim, e não perder. E representa, e vocês têm 51 lojas, claro, portanto só temos uma loja peso online, não é? Portanto, sim, claro. Muito grande, uma história muito grande de físico, não é? Exatamente, eu acho que para os consumidores atuais é no fundo complementar. Exatamente, é um complemento. E é uma compra mais funcional, mais prática, não é? Mais prática e também, muitas vezes, para quem não tem lojas perto. Certo. Não é? Acho que isso também representa, porque nós notámos que alguns clientes, durante a pandemia, até pelo teletrabalho, mudaram-se. Imagina, já não vivem em Lisboa, se calhar vivem no Alentejo e, portanto, querem na mesma ter os produtos. Não há uma loja, se calhar, a 30 ou 40 km e, portanto, querem aqueles produtos e até, se calhar, depois de vez em quando vêm à loja física, mas querem a regularidade do online e eu acho que o nosso serviço online, modéstia à parte, acho que está ótimo a nível também de contacto com o cliente. Sim, era uma das perguntas que eu ia fazer, porque essa recomendação que é física, vocês conseguem também conseguimos transportá-la. Foi difícil durante a pandemia, porque na pandemia de repente tens uma avalanche e não estás preparado nem com stocks, nem com equipas para fazer a loja online. Portanto, nós conseguimos depois, andámos ali um bocado a patinar inicialmente, como todas as lojas online, não é?
os grandes hipermercados, alguns estavam com 15 dias, não me lembro. Tinhas de estar à espera numa fila. Tinhas de marcar... Não, e estavas à espera que o site te aceitasse, não é? Sim. Bom, portanto, se os muito grandes estavam com dificuldades, toda a gente estava. Mas hoje em dia nós temos essa preocupação de haver também uma cara no online. Portanto, tens um problema, que não sabes a tua encomenda, temos um telefone que funciona bem, um apoio ao cliente por e-mail. O nosso próprio apoio ao cliente também responde a imensas questões, tal como vais a uma loja, queres isto ou aquilo, a questão não é respondida, tome isto, é também com imensa averiguação e informação, e portanto tentamos também dar uma experiência diferente, diferenciadora e mais qualitativa no online. Todos os vossos advisors, todas as pessoas que trabalham no celeiro têm que ter imenso conhecimento técnico sobre o produto que estão a vender e embora seja dentro de uma área, são muito variados e são muito diferentes do ponto de vista do benefício que vão trazer para o consumidor. É um grande esforço de formação sem dúvida, para passar esta mensagem. Sem dúvida, mas eu acho que também depois acaba por acontecer... há dois tipos também de colaboradores que encontramos. Aqueles que já gostam um bocadinho desta área e, portanto, sentem-se super motivados por terem acesso a uma formação extensa. E depois há quem, de facto, não se enquadra ou acho que não tem interesse para esta área. Portanto, para isso é um bocadinho um sacrifício e eu acho que essas pessoas depois acabam por não gostar ou procurar outra alternativa. Agora, quem gosta da área fica com uma bagagem de conhecimento que gosta de ter, não é? E por isso nós apostamos imensa informação para exatamente garantir essa qualidade de atendimento. Mas hoje são 900 pessoas, a vossa empresa. Como é que, sim, está bem, mas não são todas. Sim, como é que se gera estes períodos de formação? Porque deve estar sempre a entrar esse Sim, pessoas. Não, temos, sei lá, vários módulos para formações básicas, mais para quem acabou de entrar, e formações avançadas por módulos. E depois também há uma parte grande da empresa, armazéns, etc., que não precisam desta formação, precisam de outras, não é? Mas esta técnica não é dada, sei lá, é por metade, nem por aí. Também temos muitas vezes formações dadas por fornecedores. Isso é super interessante, que vêm cá de propósito dar formação. E eu acho que isso também é enriquecedor para não ser sempre, para ser uma experiência diferente com alguém de fora. Pronto, funciona. Sim, que conhece o produto de uma forma mais profunda e consegue trazer. Exatamente, porque ler slides toda a gente consegue, não é? Agora, depois dar aquelas dicas extra, só com um conhecedor grande. Sim, sobretudo de responder a perguntas que os consumidores fazem muitas vezes e que eles têm um conhecimento do produto muito profundo e conseguem. Completamente. As lojas conseguem trazer essas questões, e eles conseguem responder. Sim, nós também temos isso ao nível de peles e de materiais e de facto. E de cuidados, se calhar, a ter como é que posso lavar, cuidar, tratar, reparar, não é? Recentemente fizeram um rebranding em que muda a imagem, sente-se que os valores são os mesmos e que a identidade é a mesma, mas a imagem está a mudar. O que é que vai ser reforçado com esta nova imagem? Bom, lembras-te de eu estar-te a dizer no início que eu acho que uma das minhas preocupações é estarmos atuais e, portanto, não basta ter só os melhores produtos, ter as melhores pessoas. Eu acho que também é importante que os clientes se sintam bem dentro das lojas. Certo. E tu sabes tão bem como ninguém, porque eu também tenho visto que vocês têm a preocupação de X em X tempo renovarem ou atualizarem a entrada da loja, etc. Portanto, as pessoas gostam de uma experiência diferenciadora e, portanto, achamos que o logotipo atual já estava um bocado datado, e não é uma mudança repentina, porque é um investimento louco tu de repente mudar as lojas todas. Portanto, definimos um novo logotipo, que eu acho que é uma continuidade, no fundo um toque de modernidade e uma cor um bocadinho mais em tons pastel, que está muito mais atual do que o nosso verde super forte. E depois dentro da loja vamos sim ter novidades agora, aos poucos. Imagina, uma loja nova que apareça, se calhar, aparece logo com um conceito. O conceito é o mesmo, mas aparece com uma apresentação diferente. Nas atuais o desafio é maior porque não querendo fechar as lojas, não é? Como é que tu consegues fazer essa intervenção, dar essa experiência nova de modernidade e de bem-estar ao cliente,
Mas sim, vai ser uma aposta grande. Ontem tive uma reunião com a nossa equipa sobre isso. Vamos para escolher a loja em que vamos começar a fazer isso e perceber os diferentes modelos em lojas que estão nesta fase, o que é que se consegue fazer e quanto tempo demora e quanto custa, em lojas novas o que é que vamos fazer e em lojas mais fáceis, pronto, estamos nessa fase, mas a ideia é obviamente, claro, proporcionar uma melhor experiência ao consumidor, estarmos atuais e ser agradável ir ao celeiro. Mas a imagem, essa preocupação de atualizar é no fundo mostrar que vão entrando serviços novos, produtos novos? Não, isso não se perde, porque isso é um comboio que nunca para. Certo. Portanto, se eu acho que há um produto novo que deve entrar, ou há espaço em loja, pode entrar, ou se não há, tenho pena, não pode, ou então está só em algumas lojas, porque há lojas de tamanhos diferentes. Portanto, isso não paramos, é um trabalho completamente em paralelo. Contínuo, sim. Contínuo. Aqui o conceito não vai mudar, não vai... Não, os valores são sempre os mesmos. Os valores são os mesmos. No fundo é uma apresentação um bocado diferente. Rejuvenescer um bocadinho, é estar mais atual, no fundo. Pegas numa casa, se calhar, super gira que encontras e depois, às vezes, renovas, a casa é a mesma, as divisões até são as mesmas. Mas pronto, tem um papel de parede diferente, tem uma cozinha nova, tem isto. E aqui faz diferença depois também a experiência, a iluminação, etc. Sim. A vossa empresa não tem só o celeiro, faz a distribuição de uma série de produtos. Como é que fazem essa gestão? São no fundo duas empresas diferentes. Uma tem a parte de retalho e depois temos outra empresa que essa é mais de importação, ou seja, marcas líderes a nível mundial, que nós temos a representação para Portugal e temos uma equipa que vende em farmácias, que vende em lojas de produtos naturais, em supermercados, por exemplo, temos uma marca sem glúten que é líder que se vende no mass market, que está em todos os lados. Portanto, são equipas diferentes, empresas diferentes e no fundo fornecem à farmácia tal e qual como fornecem ao celeiro. Essa preocupação são empresas distintas com essa preocupação de dar o mesmo tipo de apoio, de serviço. Até temos uma revista exatamente que se chama Healthy, que imagina, tens uma farmácia, fazes encomendas de produtos e recebes uma revista também com temas de saúde, também criada com o mesmo cuidado que temos a outra. Portanto, há um bocadinho esta preocupação de ter também este bom serviço aos nossos parceiros B2B, não é? É uma empresa B2B. Sim. Nestes anos todos de experiência, qual é que foi assim o maior desafio que sentiste? Não estava preparado para essa pergunta assim. Ou o que é que achas? Acho que foram dois. Primeiro, quando saí, eu trabalhei na Danone vários anos, e é uma empresa que tem a nível de metodologias e de... Eu gostei imenso de lá trabalhar. É uma empresa de facto fantástica para se trabalhar e aprendi imenso. E portanto, acho que o primeiro desafio foi encontrar o meu espaço no celeiro e na Dieta Impor e criar as minhas equipas, trazer modernidade em coisas que não existiam a revista, não existia uma série de coisas e isso é difícil, é começares do zero, não é? Sim. E se calhar eu diria que o segundo momento foi eventualmente a pandemia, que é de repente tens que repensar um negócio em que as pessoas não vão às lojas, tu é que tens que levar os produtos a casa e portanto é pegar na prata da casa e ver como é que nós vamos conseguir trabalhar e dar resposta. Pronto. E não foi fácil, claro, mas eu acho que aqui quando tens equipas que também estão motivadas e que se sentem valorizadas, acabas por conseguir ter inputs de vários lados e crias uma solução boa. E, portanto, foi difícil, claro. Acho que não... Para toda a gente. Para toda a gente foi difícil, claro. Horrível. Claro. Mas também trouxe coisas boas e houve coisas que nós implementámos que ainda estamos a implementar. Não estou a falar da parte online, porque isso acho que é básico. Toda a gente que apostou no online, claro que melhorou em relação ao que tinha, mas mesmo em procedimentos internos, houve muita coisa que melhorámos e que ficou. E que demoraria anos, provavelmente, a fazer. Sim. E que com a ajuda e com a dedicação que houve a esses projetos foram feitos em semanas. Sim, porque houve uma necessidade de olharmos para dentro e vermos mesmo o que é que era preciso mudar e o que é que era necessário reinventar e isso acabou por trazer uma visão muito mais urgente e focada e melhorámos todos, inevitavelmente, uma série de procedimentos e de coisas que fazíamos de uma maneira e passámos a fazer de outra. Mas uma empresa familiar é sempre um desafio, não é? Como é que... essa parte como é que se gera dia a dia? Eu acho que tenho a sorte de... ter uma família que é primeiro bastante amiga, somos super amigos entre nós, portanto, e respeitamos imenso o trabalho uns dos outros. Acho que isso é fundamental, porque se vais para uma empresa
fazer coisas em que vem um primo, ou um tio, ou um irmão e diz não, agora é assim, quer dizer, eu acho que cada um confia muito no trabalho que os outros estão a fazer. Portanto, estamos divididos em áreas e felizmente que não há assim um grande overlap. Portanto, eu estou muito mais na parte de marketing e dou algum apoio nos recursos humanos, o meu irmão está mais na parte comercial e de lojas e da parte do celeiro, tios e primos na parte informática, a minha mãe na parte financeira e o meu pai é no fundo a pessoa que... O agregador. O agregador. Pronto, e portanto há esse... Agora, não te digo que de vez em quando não hajam... Claro, faz parte. É família. É família. Não haja... é família, é tensões, isso. Quer dizer, claro. Tensões. Já nas empresas normais, numa empresa familiar que tens mais à vontade, mais tensões há. Mas a minha experiência ao longo destes anos é que essas tensões existem, mas depois nós também sabemos dar a volta a resolvê-las. E isso funciona e eu acho que saímos mais reforçados e todos percebemos a importância de estarmos dinâmicos no negócio. Portanto... Mas nas reuniões de família, claro que não vão estar sempre a falar de trabalho, mas deve ser difícil... de todo. Claro que... separar. Imagina, não te vou mentir que de vez em quando não falamos do e-mail que recebemos e que precisamos dar resposta. Quer dizer, o meu irmão fazemos isso várias vezes, mas aprendemos um bocadinho. Eu acho que isto foi até inicialmente quando ainda éramos mais novos e ainda estávamos mais vezes com os meus pais ao fim de semana. Agora estamos, mas não estamos cá todos os fins de semana. Certo. Quando tens 20 anos ou 25 anos estás muito mais vezes. Pronto. E aí dizíamos, não, ao almoço não vamos falar de trabalho porque senão acaba por ser uma coisa, não separas, tens de segunda a sexta naquele período. Sim, porque vocês quando viviam com os vossos pais já estavam a trabalhar na empresa, portanto na verdade... sim, no início, aí... foi pouco tempo, mas sim, portanto tinha que haver claramente, era mais intenso. Hoje em dia não, acho que toda a gente valoriza também o tempo pessoal e nós tentamos, mais uma vez, falamos às vezes, mas não é o tema dominante. Conseguem gerir bem. Sim, sem dúvida. Quais é que são os próximos passos? Para onde é que nos vão levar os sapatos do celeiro? Então, sim, coisas que possas dizer que não sejam ainda segredo dos deuses. Lojas mais agradáveis, refeições diferentes e uma imagem mais moderna e fresca. Boa. Tiago, adorei. Também eu. Gostei muito mesmo de poder ter este privilégio de eu conhecer que agradeço o teu convite e partilhar esta história que me acompanha desde criança. E desejo um enorme sucesso e muitos anos pela frente. Exatamente, e que qualquer dia façamos alguma coisa a repetir, que façamos novamente uma conversa destas agradável com mais histórias para contar. Ideias novas que tiveste da Zillian e eu que eu te partilho. Sucesso do celeiro. Combinado. Muito obrigada. Obrigado.